Olá, desenvolvendo! Tudo bem com você? Desenvolvendo? Graças a Deus! Deus é bom, é maravilhoso. Nossa Senhora, uau! Terceiro semestre, ó, acabou! Estamos o quê? Um pé no quarto semestre. Pra falar a verdade, já estamos no quarto semestre, porque o terceiro semestre acabou, deu tudo certo. Deu tudo certo, mas não significa que foi um processo tranquilo, tá? Porque quando a gente fala deu tudo certo, parece que, nossa, né, foi tudo perfeito. Não, mas não foi assim. Vocês vão entender ao longo desse vídeo. Cá estou eu para falar, para compartilhar a minha visão sobre o meu terceiro semestre. Como que foi, Fran? Fale para nós. Então, sem mais enrolação, Fran, solte a vinheta. Meu nome é Franciele Silva, tenho 24 anos, sou criadora deste canal, estou cursando psicologia e hoje eu vim falar um pouco sobre o meu terceiro semestre. Bom, desenvolvendo, neste semestre eu tive as seguintes matérias: terapia familiar sistêmica, psicologia social, desenvolvimento humano 2 e psicanálise. Estas 4 matérias, já temos vídeo aqui no canal falando um resumo sobre cada uma delas. Eu tive também nesse semestre a matéria, deixa eu ver como que é que fala mesmo? Sempre esqueço. Medidas e avaliação em psicologia 1 e metodologia da pesquisa em psicologia. Estas matérias eu não me deixei um pouquinho a desejar. Terminei com boas notas, estou finalizando com boas notas, no entanto, não me empenhei tanto ao ponto de vir compartilhar com vocês. Então, em breve, teremos vídeos dessas 2 matérias aqui no canal. Eu também tive a matéria de métodos quantitativos, só que esta não temos vídeo aqui no canal e eu não sei se eu vou fazer, pois veja bem, desenvolvendo. O que acontece? Eu consegui finalizar o semestre com boas notas nesta matéria, pois eu fui participativa, fui presente nas aulas, me empenhei nos trabalhos. No entanto, não posso dizer que eu finalizei o semestre tendo um bom desenvolvimento nesta matéria, pois eu observei que não adianta, eu não vou conseguir ter ótimos resultados nessa matéria se a minha dificuldade está na matemática básica, entende? Então eu preciso sanar essas minhas dúvidas na matemática básica, eu preciso me aprofundar mais na matemática básica para depois chegar e ter um bom empenho nessa matéria e entre outros segmentos que envolvem a matemática, vamos dizer assim. Então eu não sei se eu farei vídeo desta matéria aqui no canal e me responda. Vocês tiveram essa matéria no curso de psicologia? Deixa aí nos comentários e me falem o que vocês acharam. Esta matéria foi uma das que fizeram, foi uma das situações, vamos dizer assim, os pontos que fez o meu semestre ser um pouco tenso, viu? Bom, desenvolvendo, essas foram as matérias que eu tive nesse terceiro semestre. Agora eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês a minha visão geral sobre cada matéria. Bom, a psicanálise. Eu gostei, né? Achei bacana. No entanto, não digo que eu gostei 100%, pois teve algumas ideias que eu achei que Freud viajou demais, né? Ou ele viajou demais, ou eu que fui muito lenta, né? Para acompanhar o raciocínio das ideias propostas por ele. No entanto, eu não falo isso da psicanálise 100%, sim, por inteira. Teve várias ideias, várias propostas estabelecidas por Freud, que eu gostei bastante, achei super fantástico e fez muito sentido para mim. Bom, agora sim, gente, nível de dificuldade. Eu achei a psicanálise bem complicadinha. Olha, tanto que teve aulas que eu fui dormir morrendo de dor de cabeça. Agora, eu não sei se a matéria em si é complicada ou a maneira que foi repassado o conhecimento para nós que acabou complicando. Pois veja bem, a gente teve aulas remotas do início até o fim do terceiro semestre. Então,
Só que esta matéria em si, da psicanálise, foi da seguinte maneira. Foram aulas a nível Brasil. Então, a gente conseguia ter contato com o professor somente pelo chat e eram muitos alunos, muitas dúvidas. Mesmo que o professor era ótimo, fez de tudo para sanar todas as nossas dúvidas. No entanto, não tinha aquela aproximação com o professor, sabe? Então, isso acabou meio que dificultando, sim, o nosso raciocínio. Era uma aula que tinha que ser bem corrida para dar tempo de passar todos os conteúdos. Então o professor não tinha aquela liberdade de falar, opa, não deu tempo, eu vou passar na outra aula. Enfim, era bem corrido e tinha essa quantidade de alunos, era só por chat, não podia ligar o microfone, então complicou um pouquinho. Então agora eu fico na dúvida se a matéria em si é complicada ou o formato da aula que acabou complicando, né? Não sei. Eu vou aproveitar e deixar uma indicação de um livro. Vocês sabem, se vocês não sabem, vocês vão ficar sabendo agora, que a psicanálise tem vários conceitos, várias palavras, vários vocabulários, sabe? Que acaba complicando se a gente não entende, pelo menos, assim, o a grosso modo do significado das palavras. Então, eu vou indicar um livro para vocês: Vocabulário da Psicanálise, Laplanche e Pontalis. Espero que eu esteja pronunciando certo. Bom, vamos falar agora da matéria Desenvolvimento Humano 2. Eu gostei bastante desta matéria, pois nessa matéria a gente teve a oportunidade de entender melhor, de se aproximar dos mais diversos tipos de adolescências existentes em nossa sociedade. A gente teve a oportunidade de visualizar o quanto que o nosso modelo econômico afeta, o modelo econômico capitalista, o quanto que afeta diretamente na vida dos nossos jovens, nas escolhas, no seu comportamento, muitas vezes levando a um comportamento consumista, muitas vezes também levando a um comportamento mais obcecado, por exemplo, por um corpo padrão e etc. Nessa matéria também a gente teve a oportunidade de entender como que se dá, como que acontece o processo de envelhecimento. E aí, gente, a gente consegue visualizar o quanto que as nossas políticas públicas, que poderia dar um suporte para as pessoas que estão nesse processo de envelhecimento, e entre outros processos, mas falando do envelhecimento em si, o quanto que as nossas políticas públicas, ela não são assim eficientes para dar um suporte para as pessoas que estão nesta fase, nesse processo. É bem bacana mesmo a gente entender, ter mais contato com essas situações. Bom, eu vou fazer uma indicação. Eu sugiro que vocês que querem entender melhor sobre o desenvolvimento humano em geral e suas questões, devorem as cartilhas do site do Crepop. Lá vocês vão ter contato com processo do envelhecimento, adolescência e as suas questões. Enfim, tem vários conteúdos bem bacana lá. Também eu vou indicar para vocês acessarem o site curtadoc.tv. Lá vocês vão ter contato com vários documentários bem curtinhos na maioria das vezes, e são documentários que trazem questões atuais, questões problemáticas em nossas sociedades, que envolvem os adolescentes, até mesmo os adultos, as mulheres, enfim, tem várias questões lá muito interessante para quem quer se aprofundar mesmo nessa de desenvolvimento humano e suas questões em geral. É bem bacana, super indico. Bom, vamos falar agora da matéria Terapia Familiar Sistêmica. Essa matéria eu amei. Nossa, muito bacana mesmo. Pois lá a gente consegue entender um pouquinho que não existe uma pessoa em específico que é o único causador das angústias, das aflições, dos problemas da família. Esta pessoa geralmente é o paciente identificado, que é aquela pessoa que é apontado por todos os integrantes da família como o único causador dos problemas. Mas a partir do momento que a gente dá voz para cada integrante da família, inclusive para esse paciente identificado,
A partir do momento que a gente começa a compreender a dinâmica da família, a gente passa a visualizar que todos, de alguma maneira ou outra, contribuem para o desequilíbrio da família, contribuem para alguns problemas e assim por diante. E agora eu vou indicar para vocês um livro, Manual de Terapia Familiar, Luiz Carlos Osório e Maria Elizabeth. Super indico. Agora vamos falar da minha predileta, da minha favorice. Eu simplesmente amei a matéria de psicologia social. Pois ainda que ela trouxe, né, uns pensamentos mais elaborados, pensamentos baseados, né, em evidências científicas, ainda assim ela trouxe pequenos argumentos que já faziam parte dos meus pensamentos, que já eram algo que eu acreditava antes mesmo de entrar para o curso de psicologia. Eu sempre acreditei, sempre tive em mente que nós somos influenciados e nós também influenciamos, e que a política, a economia, a cultura e etc. influenciam em nossas escolhas e na construção do nosso ser. Eu simplesmente amei e é assim que eu penso. Então, quando eu tive o contato com essa matéria, eu só tive a certeza que os meus pensamentos estavam e estão no caminho certo. Simplesmente adorei. Bom, o livro que eu vou indicar, Psicologias, da Ana Bock. Bom, desenvolvendo a minha visão geral sobre o terceiro semestre é a seguinte: ainda que a gente não tenha tido nenhuma aula presencial, não, não tivemos nenhum estágio, não tivemos assim nenhuma aula prática, eu já falei, né? Enfim, ainda que isso não tenha acontecido ainda assim a gente conseguiu se aproximar mais dos manuseios dos psicólogos em suas diversas formas e campos de atuações. Conseguimos compreender melhor como que se dá, né, essa atuação do psicólogo e assim por diante. A gente conseguiu ter uma visão mais clara o quanto que a gente acaba contribuindo muitas vezes quando a gente deixa de falar sobre alguns assuntos, o quanto que isso contribui para o aniquilamento de algumas subjetividades. Por exemplo, quando a gente deixa de falar sobre as dificuldades das mulheres negras em nossa sociedade, as dificuldades que os povos indígenas sofrem, as dificuldades que os grupos, as pessoas idosas sofrem em nossa sociedade e assim por diante. O quanto que quando a gente deixa de falar desses assuntos, quando a gente ignora, o quanto que a gente acaba contribuindo para um sofrimento, né, vivido na essência, na íntegra, assim, por esse sujeito, por esses grupos. Foi um semestre cheio de desconstruções. Para falar a verdade, eu acredito que por ser um curso de psicologia, né, todos os semestres serão assim, de desconstruções de conhecimentos, de visões e preconceitos. Eu acredito que todos os semestres serão dessa maneira. E que bom, estou adorando estar nesse processo, né? Bom, a gente também conseguiu ter mais assim, claro, a diferença entre a amiga ou amigo psicólogo do profissional formado em psicologia. Não é simplesmente ouvir o sujeito, mas sim compreender de maneira integral o sofrimento que é trazido por esse sujeito. A gente conseguiu também ver a importância da gente refletir sobre os elementos que compõem os nossos pensamentos, pois esses elementos vão, de alguma maneira, afetar, de alguma maneira, influenciar na nossa atuação enquanto psicólogos. Bom, gente, foi fantástico esse semestre. No entanto, eu preciso compartilhar com vocês uma dificuldade, né? Que acabou, uma dificuldade específica assim da minha situação mesmo. Bom, eu acredito que é de conhecimento de boa parte do meu público que eu vou casar este ano. Então, inclusive, já tem um vídeo aqui eu falando um vlog que eu fiz com meu noivo. Vou deixar no card aqui para vocês, que saiu na semana passada. Mas então, não tem sido fácil para mim ser noiva,
ser criadora de conteúdos, ser estudante e ser trabalhadora de trabalho físico, né? Porque criadora de conteúdo também é um trabalho, né? Mas tô falando de trabalho físico, não está sendo fácil, mas tem sido muito gratificante para mim. Quando eu digo que não tá sendo fácil, é porque todo esse semestre, desde que eu me virei noiva, pra falar a verdade, e ao mesmo tempo estudante, tudo essas outras atribuições que eu falei pra vocês, minha mente não tem ficado quieta, né? Não tem ficado um minuto sequer quieta. E sempre pensando assim, preocupada em eu e meu noivo não conseguir honrar com os nossos compromissos, né, com as nossas contas, e aí vem algumas vezes aquelas aflições, e bem naquele momento tem alguma prova, algum trabalho para entregar, algum vídeo para ser publicado, para fazer, enfim, não tem sido fácil, mas tem sido muito gratificante de verdade. Quero aproveitar esse espaço. Deixa eu só finalizar antes. Então, assim, de maneira geral, o semestre ele foi complicado, mas para mim foi um pouco mais complicado ainda, de acordo com a minha situação, né? Então, talvez você, vivendo o que eu vivi, talvez você tirasse de letra, né? Eu não foi bem assim, mas graças a Deus terminei o semestre com boas notas, estou muito feliz e muito grata de verdade. Quero aproveitar esse espaço, essa oportunidade para agradecer vocês que tiveram comigo nesse semestre, que continuaram aqui firme e forte, aguentando as minhas falações, os meus erros de gramática, de dicção e tudo mais. Continuaram firme aqui me dando apoio, muitas vezes não comentando aqui, mas me mandando mensagem lá no privado do Instagram. Eu estou amando a interação que vocês estão tendo comigo e com os meus conteúdos. Eu agradeço do fundo do meu coração. Se você é um estudante de psicologia, por favor, compartilhe esse vídeo, o meu canal para a sua turma. Ou se você é só um amante do universo da psicologia, compartilhe com seus amigos. Vamos fazer esse conhecimento se tornar acessível para todos aqueles que querem ter o contato com esses conhecimentos. Bom, era isso. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever caso não seja inscrito. Como eu sempre digo, essas ações, gente, valorizam o meu trabalho. E também me acompanha lá no Instagram, Franciele Silva Real. Isso, Franciele Silva é real, real. Sempre me confundo. E era isso, desenvolvendo. Estou muito feliz e agora eu quero saber, não importa qual seja a sua posição, qual seja a sua atuação no momento, mãe, pai, estudante ou não, enfim, como que foi o seu semestre? Me responda, deixa aí nos comentários. E era isso, do mais, um beijo enorme da Franciele Silva, uma estudante de psicologia.